Conforme nós falamos, o mapeamento de código de imposto no B1 Tax é obrigatório. Essa etapa é necessário atenção, pois todos os códigos de impostos precisam estar mapeados corretamente, certo? No processo anterior, nós vimos que para mapear um código de imposto, você precisa selecionar o seu código, clicar aqui em mapear esse imposto e o B1 Tax abrirá a guia de mapeamento de imposto, certo? Nessa guia serão definidas as informações para esse mapeamento. Então, nós falamos naquele vídeo que você precisa informar os CSTs correspondentes a essa operação. Então, lá nós informamos CSTs de entrada e CSTs de saída para aquele código de imposto. Porém, se você estiver mapeando o código de imposto pela primeira vez, muito provavelmente, quando você abrir essa tela de mapeamento, os campos aqui estarão apresentados desta forma, como nulo. Observe que aqui ICMS, IPI, PIS e COFINS, todos estão nulos, certo? Eu posso vir aqui e selecionar os CSTs correspondentes, mas nós também temos o botão aqui de sugerir mapeamento. Esse botão irá lhe auxiliar nesse processo de mapeamento. Ele irá até a tabela de CST no SAP, buscar informações para os seus CSTs aqui. Então, se sua tabela de CST no SAP estiver povoada com as informações corretas, ele trará aqui as informações de entrada e de saída. Vamos clicar aqui para ver? Observe que aqui os campos são preenchidos, tá? De acordo com a nossa tabela de CST. Então, no meu caso, eu preenchi desta forma. Então, como eu havia falado que o meu CST de ICMS é 00, na tabela de CST, quando se tratar de 00, ele trouxe aqui entrada e saída, porém, IPI, ele trouxe 00 aqui e trouxe 50 para saída. A mesma coisa aqui ele trouxe para PIS e COFINS, CSTs correspondentes a esta operação, certo? Então, ele traz aqui informações para essas duas colunas, tipos de INF de entrada e tipo de INF de saída. Quando você clica aqui em sugerir mapeamento, ele busca as informações da sua tabela de CST. Porém, as demais colunas que tem aqui no mapeamento, ele não irá povoar, ele não irá configurar. Então, ele te traz uma mensagem aqui falando que ele fez a sugestão, porém, você precisa analisar se está de acordo, certo? Vou clicar aqui, estou ciente. E aqui, caso ele não traga alguma das informações aqui, nessas colunas de tipo de INF de entrada ou tipo de INF de saída, ou caso eu encontre alguma divergência, eu posso selecionar aqui o correto. Se ele não trouxer, muito provavelmente porque a tabela de CST não está certa, tá? Ou então você pode aqui selecionar o código correto ou corrigir a informação na tabela de CST e voltar aqui no mapeamento e pedir para ele sugerir esse mapeamento. As demais colunas, elas não serão mapeadas automaticamente. Então, você precisa analisar todos os campos. Estando de acordo, estando tudo certo com seu mapeamento, você vem aqui em mapear, certo? Ele apareceu aqui um código falando que está tudo certo com seu mapeamento. Eu venho aqui e clico em OK. Fecho a tela aqui e clico em OK. E nesse momento, eu já consigo utilizar esse código de imposto para emissões de notas fiscais. Vale lembrar que o mapeamento de código de impostos para notas fiscais para empresas do Simples Nacional, ele é um pouquinho diferente. Nessa situação, onde nós temos um CSOSN, nós precisamos identificar os dígitos do sufixo aqui em ICMS e no mapeamento eu identifico o código correto. Vou buscar aqui um código de imposto nessa situação. Certo? Selecionei um código de imposto na minha base, onde eu falei que meu CSOSN é 101, certo? Nessa situação, quando se tratar de um código de imposto de Simples Nacional, como você deve fazer o mapeamento? Eu seleciono aqui, coloco os dois últimos dígitos, certo? No nosso caso aqui era 101, então coloquei aqui no sufixo de ICMS 01. E aqui no mapeamento eu vou identificar o código correto, o código inteiro, digamos, que é o 101, certo? O sugerir mapeamento nessa situação ele não irá funcionar, você precisa colocar o código correto, porque nessa situação nós temos 3 dígitos, certo? Porque o código do Simples ele é maior. Então aqui eu formei qual que é o sufixo, aqui no mapeamento eu preciso identificar, certo? Então ele traz aqui quais são as situações possíveis do Simples Nacional. No nosso caso, como eu criei um código para o 101, eu venho aqui e aponto o 101.
e analiso aqui e aponto todas as demais colunas, certo? Para validação desse mapeamento. Estando tudo correto, eu venho aqui em mapear e clico em OK. E agora sim, eu consigo utilizar esse código de imposto para a emissão das minhas notas fiscais.